Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje a secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho. Boa noite, secretária. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores e também com o nosso amigo querido jornalista Sidney Rezende. Para entrevistá-la, eu convidei o jornalista, um dos mais competentes da televisão brasileira, Sidney Rezende. Boa noite, Sidney. Isso é por conta dele. Boa noite, Ricardo. Boa noite, secretária. Prazer também estar aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho. Secretária, o prefeito Crivella completou 100 dias à frente dos destinos do município do Rio de Janeiro. Que tipo de avaliação a senhora faz sobre o governo até aqui? A senhora acha que o prefeito já conseguiu dar uma marca, imprimir uma marca, dar um rumo à administração? Olha, primeiro eu acho importante ressaltar que nós estamos vivendo a maior ruptura política na cidade do Rio de Janeiro dos últimos 24 anos. E isso necessariamente vai ter impacto na administração pública. Se nós pegarmos os governos César Maia, Conde, Eduardo Paes por 2 vezes, César Maia por 3 vezes e Conde uma vez prefeito da cidade do Rio. Todos eles tinham a mesma matriz política. Todos eles eram oriundos de um mesmo grupo político, todos eles já tinham passado pela máquina pública. Então, de alguma maneira, nesse momento, a população decidiu fazer uma ruptura política completamente diferente. Colocar sentado na cadeira o prefeito Marcelo Crivella, que nunca tinha tido um cargo no Executivo no estado do Rio de Janeiro e que não vinha dessa mesma matriz política e ideológica. Então, eu acho que demora um pouco, num primeiro momento, para se imprimir, não para se imprimir uma marca, mas para que a população sinta a diferença na forma de administrar e nas suas prioridades também. Talvez a isso a senhora atribua, não sei se atribui, mas digamos, uma certa hesitação no início do governo. Houve nomeações, houve situações em que o prefeito voltou atrás, houve pessoas que foram nomeadas, depois foram canceladas as nomeações, ou seja, houve um certo movimento 3 ou 4 vezes ao longo dos primeiros 60 dias que transpareceram uma ideia de uma certa hesitação quanto, digamos, aos rumos da administração. A senhora avalia de que forma que, o de que alguma aconteceu? maneira, todos esses governos eles tinham uma certa manutenção de propósitos. Por mais que eles tenham brigado em alguns momentos, tenham se separado, todos eles tinham essa mesma matriz política. Você vê, o Eduardo, ele tinha sido secretário subprefeito do César Maia, ele já tinha sido secretário da prefeitura, o próprio Agora, Conde já tinha sido vice do César. Quase que integral da equipe. Foi uma substituição quase que integral. E aí gerou esse tipo de situação. De trabalho, de linha de governo, de estabelecimento de prioridades. E eu acho que isso é natural. É um momento de ajuste e quem decidiu por esse ajuste foi a população do Rio de Janeiro que escolheu o prefeito Marcelo Crivella, representando essa ruptura dos últimos 24 anos da política municipal. Essa é a minha avaliação. A senhora optou pela resposta política, mas existe o que é permanente e o que é transitório. Então é preciso conciliar a política com o que nós conhecemos na vida prática. A pergunta objetiva é, se o mote da campanha foi cuidar das pessoas, quando é que o governo municipal vai gerar objetivamente emprego, principalmente para quem mais precisa? Eu estou profundamente preocupado, como cidadão que mora no Rio de Janeiro, com os mais pobres. Quando é que a gente vai sentir que vai se gerar empregos, ou pelo menos mais estímulo a partir do governo municipal? Olha, eu acho que o primeiro momento é de arrumar a casa. A nossa previsão de receita agora, a partir de março, para esse ano, é 11% menor do que a previsão de receita porque anunciada a arrecadação caiu. Pelo Eduardo Paes. A arrecadação caiu, nós estamos vivendo um momento de desaceleração da economia brasileira. O Rio de Janeiro teve um impacto não apenas da economia nacional, mas o impacto do petróleo, o impacto da corrupção que a gente está vendo no Rio de Janeiro, do superfaturamento das obras. Nós tivemos muitos impactos que dificultam a nossa economia. Eu queria que houvesse uma fórmula mágica para gerar empregos. Infelizmente, hoje, o Rio de Janeiro é a capital do desemprego do país.
Mas, infelizmente, essa São fórmula... 350 mil pessoas desempregadas atualmente no município do Rio de Janeiro. Olha, né? a cidade do Rio concentra 34% da perda de empregos de carteira assinada dentre todas as capitais do país. Mas como virar esse jogo? Como a resolver? sua pasta, secretária, cuida da inovação. E a inovação Cuida é de tido emprego, como... inovação. Sim, exatamente, mas a inovação tecnológica é apontada como um grande futuro, digamos, da economia mundial e, por que não dizer, do Rio de Janeiro. Quer dizer, quais são os passos que podem ser dados nesse campo para esse enfrentamento? Porque você, caminhando na direção da inovação, você inverte uma curva, não é um emprego convencional, dos moldes que nós estamos acostumados, só na construção civil. Você cria um novo campo, você abre um novo espaço. Quer dizer, esse campo novo, essa nova forma de gerar emprego, já tem algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto para avançar? Eu vou falar sobre isso, mas Sim. é importante a gente entender o pano de fundo que a cidade do Rio de Janeiro está vivendo. Essa crise, principalmente que se abateu sobre o nosso estado, né, ela cria impactos em toda a cidade. Você tem 224 mil pessoas que nos últimos 2 anos deixaram de ter plano de saúde. Você tem um número enorme de pessoas que tiraram seus filhos de escolas particulares e colocaram na escola pública. Você tem toda essa cadeia produtiva do petróleo e do gás, que é um setor importante da nossa cidade e do nosso estado, principalmente, passando por um momento de crise. Você tem os fornecedores do estado que não recebem, os terceirizados que não recebem, os salários dos funcionários públicos do estado que não são pagos em dia, alguns com 5 meses de atraso. Isso tudo gera um impacto na economia. A nossa maior perda de empregos foi no setor de serviços e no setor de comércio. E é um ciclo que não é virtuoso. Por mais que você não seja um servidor público, de repente você tem na família um pai ou uma mãe que é servidora pública. E esse fato dele ficar sem receber o salário, você acaba ajudando a fazer a manutenção da casa do seu pai. Então, quando a gente faz os estudos e as pesquisas, a gente mostra que isso tem um impacto muito forte. Se as pessoas deixam de receber, elas já não saem mais para jantar fora. Ô, secretária, elas vão ficar em casa. Então, isso gera desemprego no setor de serviços, isso gera desemprego no comércio, porque está vendendo menos. E isso está virando um ciclo se a gente não tiver um suporte muito forte do governo federal nesse momento para fazer um socorro ao estado do Rio de Janeiro. Será difícil a prefeitura sozinha inverter esse ciclo, porque nós estamos sobrecarregados nos serviços da saúde, nós estamos sobrecarregados na educação, nós estamos sobrecarregados inclusive no setor público. Porque o desemprego no setor público, quando você tem desemprego no setor privado e o setor público tendo que também fazer os seus cortes, o prefeito, quando assumiu, cortou metade dos cargos comissionados das secretarias. Cortou metade dos encargos, isso tudo impacta. Secretária, ainda impacta assim, no salário das pessoas. Ainda assim, há uma perspectiva de falta de recursos para pagar os salários dos servidores, segundo o próprio prefeito Crivella, a partir de setembro. A situação da prefeitura é de penúria muito crítica, se não houver uma renegociação das dívidas. Nós caminhamos por uma repetição de uma crise também com os servidores municipais, a exemplo do que acontece com os servidores estaduais? É uma crise diferente, né? Porque o endividamento público da cidade do Rio de Janeiro aumentou de maneira absurda. Muitas obras, principalmente obras do chamado legado olímpico, né? Obras do BRT, elas foram contratadas para iniciar o pagamento no ano de 2017. Então, quer dizer, a gestão anterior pegou um endividamento, pegou um financiamento e gerou um endividamento futuro. Ele não pagou a dívida e nós não temos previsão de caixa para isso. Então vai chegar um momento que o prefeito vai ter que fazer uma escolha. Ou ele vai pagar o banco, a dívida com o banco, ou ele vai ter que pagar os servidores públicos. O que a senhora acha que a administração anterior, a gestão anterior de Eduardo Paes deixou como principal bomba relógio? Essa aí ou tem outra? A senhora responde logo após o nosso intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta a senhora responde a pergunta do Sidney Rezende.